Era uma noite sem lua em São Tomé das Letras, em Minas Gerais. O ar estava denso e a neblina se arrastava como um manto sobre as pedras do chão. Eu caminhava pelas ruas de paralelepípedos. A luz fraca das lanternas parecia sussurrar segredos esquecidos. O cheiro de terra molhada, misturado ao de folhas secas, trazia à mente memórias de histórias contadas em volta da fogueira. Mas nesta noite, não era o crepitar do fogo que me acompanhava, e sim um silêncio opressivo que fazia meu coração disparar. Ouvia o ranger de um assoalho ao longe, como se algo estivesse se movendo. Mas não havia ninguém por perto. As lendas da cidade falavam de um espírito inquieto, a Dama de Branco, que vagava pelas ruas, à procura de seu amor perdido. Eu sempre acreditei que eram apenas histórias para assustar crianças, mas enquanto caminhava, uma sensação de que estava sendo observado começou a me envolver. O arrepio na nuca aumentou, e eu não pude evitar de olhar por cima do ombro, mas o que vi não era nada, somente a escuridão. Continuei a andar, as luzes piscando à minha volta, criando sombras dançantes que pareciam se mover de forma quase intencional. O som dos meus passos ecoava, e a cada batida sentia como se a cidade estivesse respirando, viva e me vigiando. Um grito distante, agudo, cortou o silêncio. Meu coração parou por um momento. O que poderia ter sido? A lenda dizia que a Dama de Branco aparecia a quem a via, mas eu não estava disposto a acreditar. Eu não a procurei. Mas quando passei em frente a uma antiga pousada, a porta rangeu, como se algo estivesse me chamando. Um cheiro de flores murchas e umidade tomou conta do ar. O lugar parecia abandonado, mas um leve farfalhar de cortinas me fez hesitar. Talvez eu devesse entrar, pensei, mas uma voz interna sussurrou: não é seguro. E mais uma vez, o arrepio voltou, como se uma mão invisível estivesse acariciando minha espinha. Decidi manter a distância, mas não pude evitar de olhar para dentro. As sombras se moviam lentamente, e uma figura feminina apareceu, vestindo um vestido branco que flutuava ao redor dela. Meus olhos se arregalaram, e por um momento tudo parou. O que ela queria de mim? O que eu deveria fazer? A lenda não dizia que ela buscava alguém, mas antes que eu pudesse raciocinar, uma rajada de vento soprou, fazendo as janelas baterem. E então, um sussurro doce e triste ecoou: ajude-me. O mini gancho se instalou novamente, e eu não consegui me mover. Estava paralisado. O que eu deveria fazer? A história parecia se desdobrar na minha frente, e eu estava no centro dela. As vozes da cidade começaram a se misturar com o vento, criando uma melodia perturbadora. A Dama de Branco parecia estar se tornando uma parte de mim, sua dor e sua busca entrelaçando-se com meu próprio medo. O que eu poderia fazer para ajudar? A pergunta pairava no ar, e o peso do silêncio se tornava insuportável. Eu não conseguia discernir se o que via era real ou apenas uma ilusão criada pela minha mente. Eu me aproximei da entrada da pousada, mas a porta estava entreaberta, como se estivesse esperando por mim. O cheiro de mofo e umidade me invadiu, e um leve zumbido, quase como uma canção antiga, preenchia o ar. A curiosidade me puxou para dentro, e meus pés se moveram involuntariamente, como se a própria casa quisesse me engolir. O mini gancho final, uma sombra se moveu rapidamente atrás de mim, e o sussurro se intensificou: não olhe para trás. Minhas mãos suavam, e eu me perguntei se deveria continuar. O que era real? O que era apenas fruto da minha imaginação? A Dama de Branco estava ali, ou ela era apenas uma projeção dos meus medos? E se eu não tivesse coragem de desvendar o mistério? Uma nova pergunta surgia: quem era o verdadeiro prisioneiro naquela pousada antiga? A Dama de Branco ou eu mesmo? O que você faria se estivesse em meu lugar? Você já sentiu que não estava sozinho em casa?